Os autistas que têm indicação, tem que ter uma indicação médica, depois é feita uma avaliação pelo município. A partir de agora está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias. A voz do povo, Giba, metendo bronca. A Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Hoje na Sala VIP nós estamos recebendo aqui Elisandro Rodrigues Henrique. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nobre, muito importante, TDAH e também autismo. Seja bem-vindo aqui no portal Giba Notícias. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Giba. É muito importante essa abertura pela imprensa para estar discutindo o autismo. É uma forma de conscientização, a gente está expondo um pouco sobre como é viver com autismo e a gente fica extremamente feliz com o seu convite. Numa pequena biografia, quem é o Elisandro? Giba, eu sou formado em Direito, advogo já há 12 anos, formado em História também. A minha atuação é mais na área jurídica e desde 2019, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu comecei a atuar ativamente na área do autismo, tanto divulgando informações, buscando, porque eu sofri toda essa etapa de ter um diagnóstico, de buscar por terapias. Então a gente acabou sendo um ativista aí meio que por obrigação ou por destino da vida, a gente acabou desenvolvendo, né? Então, hoje eu atuo bastante nessa área do autismo, minha profissão é ligada aí ao direito e a gente faz o que pode para estar podendo ajudar o próximo. Você é aqui de Cianorte, quanto tempo que você mora aqui? Sou nascido e criado aqui em Cianorte, sou daqui de Cianorte. Então, sabe tudo, os bicos que a gente faz, os caminhos certos a chegar nos resultados. Antes de tornar essa associação, tinha uma sigla chamada FAC. Explica um pouquinho pra gente aí. A FAC surgiu aí em meados de 2019, era as famílias de autistas de Cianorte. Até então nós não tínhamos uma associação, essa sigla acabou ficando. E quando nós constituímos a associação, para não perder essa sigla pela qual a gente já era conhecido aqui, nós optamos por manter a sigla FAC, mas agora nós somos uma associação. Quantas pessoas estão envolvidas aí nessa? Na associação, a nossa associação ela é bem recente, ela foi aberta em novembro do ano passado, até a gente teve a satisfação de contar com o Portal Giba nesse dia lá. Então nós temos aí cerca de 4 meses de existência e hoje a gente já tem 155 associados. Então a gente considera extremamente positivo, estamos aumentando a cada dia, além dos associados em si. Nós mantemos um grupo de WhatsApp para compartilhamento de informação com familiares de autistas. Esse grupo ele é composto não só de famílias de Cianorte, como de toda a região. Temos pessoas de Rondon, Indianópolis, Santo Tomé, toda a região vizinha. E lá já tem algo em torno de 256 pessoas, só lá. São famílias que a gente utiliza ali como meio para compartilhar experiências, indicações, quando tem alguma dúvida, quando passou por algum problema, a gente está ali para um grupo de compartilhamento mesmo. É algo que é muito positivo e foi a base da nossa associação, nós nascemos dali. Nem todos hoje se associaram, a gente está no processo aí de associação de quem tem interesse. Então a gente tem a expectativa aí que logo, pelo menos cerca de 200 pessoas nós teremos como associados. E que bom saber, até eu quero que você reforce, que isso não é só para Cianorte, mas Situneiras, Tapejara, Jussara, também pode entrar nessa associação. Sim, todos os municípios vizinhos, o nosso estatuto prevê que caso o município não tenha uma associação específica, a nossa associação tem abrangência territorial sobre os municípios vizinhos do noroeste do Paraná, a não ser que ela já tenha aí uma associação específica do município, que aí a preferência é para o município. Agora, quem não tem, a gente está aqui para ajudar e para somar forças.
Bacana. Estamos conversando com o Elisandro, presidente aí da Associação das Famílias, né, de Autistas aqui da cidade de Cianorte, falando um pouquinho sobre o espectro autista e também o TDAH. Uma das coisas que eu quero abrir a nossa pergunta, né, o que é o autismo? O autismo, ele é algo bem amplo, mas ele é caracterizado, primeiro, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, desenvolvimento, né, neurológico, então ele não é considerado uma doença, é um transtorno, e ele tem como características comportamentos restritivos, repetitivos, e afeta principalmente a interação social e a linguagem. Então, quando você vê uma pessoa autista, é comum, às vezes, ter dificuldade na fala, dificuldade em interação social, ter alguns comportamentos repetitivos, como às vezes mania de organização, de enfileirar objetos, e restritivos, que aí é, por exemplo, a questão de uma seletividade alimentar, que ele não vai comer de tudo, ele vai ter um cardápio um pouco mais restrito, né, que as pessoas que a gente chama de típicas, né, o autismo é chamado de atípico, né, que ele tem um desenvolvimento neurológico atípico. Não é uma doença, é um transtorno, mas é caracterizado principalmente por esses comportamentos repetitivos, restritivos e a dificuldade na interação social e na comunicação. Uma das coisas, deixar bem enfatizado que isso não é, né, uma doença, que o pessoal no começo, a pessoa sofre com essa doença, não tem nada a ver isso. Não, o autismo basicamente ele é a forma como a pessoa é. A pessoa é daquela forma. Ela, às vezes, ela vai enxergar um mundo diferente, ela vai ter uma percepção do mundo diferente. O autista está, por exemplo, com sensibilidade auditiva, ele vai ter dificuldade em ouvir ruídos, ele vai ter dificuldade em ficar no meio de uma multidão. Então, assim, ele vai ver o mundo de uma forma diferente, mas aquilo ali é inerente a ele, é a característica dele. Isso não é uma doença, tanto que não tem cura. O autismo que tem esses comportamentos, eles podem ser minimizados, ele pode aprender a lidar com isso, mas vai acompanhar ele pelo resto da vida. Ele tem uma classificação no Código Internacional de Doenças, né? Mas é só para classificação médica, mas ele não é considerado uma doença. Você que tem um filho dentro de casa, como é que funciona a cabeça de um autista? Olha, o autista ele varia bastante de um para o outro, né? Quem tem filhos autistas, a gente tem uma dificuldade, principalmente quem convive mais tempo. Então, geralmente, a mãe, que é quem acaba ficando em casa com o filho, acaba tendo um pouco mais de dificuldade. O autismo, ele tem todos esses comportamentos que eu mencionei. Então, por exemplo, meu filho, ele evoluiu várias coisas, comportamentos, hoje ele já não tem mais. Então, mas no começo, e ainda tem um pouco, por exemplo, seletividade alimentar. Ele tem tinha bastante seletividade alimentar, diminuiu hoje, mas na hora de fazer comida já não dá para fazer todo tipo de comida, então você tem que direcionar um cardápio que ele possa se alimentar. Ainda cerca de 10 dias atrás ele foi comer, só dele sentir uma textura, ele passou mal e acabou vomitando ali na mesa. Então, assim, são situações que às vezes é impactante para quem está vendo, né? E a gente convive com isso diariamente, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Uma outra questão, como você mencionou aqui, a questão que a gente estava falando também do TDAH. O autismo, geralmente, ele não vem acompanhado sozinho. Na grande maioria dos casos, eles têm o que a medicina aí chama de comorbidades. São condições associadas ao autismo. A pessoa tem, em grande medida, por conta do autismo. O TDAH é uma delas. Cerca de 80% dos autistas têm TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu filho tem. Sim. E o déficit de atenção vai acabar gerando outros problemas. Você vai pedir para ele fazer uma determinada atividade, ele vai começar, de repente, ele vai esquecer e vai parar. Outro dia a gente pediu para ele pegar o lixo, por exemplo. Ele foi no banheiro e voltou sem um lixo. Daí ele perguntou, mas o que eu fui fazer? Ele não lembrava. Então isso, quando é pontualmente, a pessoa tolera bem. Você pedir para uma pessoa, você dá um comando, pedir para ela te ajudar, ok. Mas isso aí vai se repetindo inúmeras vezes. E a família às vezes cansa também, né? A família tem os seus limites, né? E esses são só exemplos. Então a gente tem dificuldades diariamente. E a família, ela sofre junto. Quando você tem um diagnóstico de autismo, não é só aquela pessoa que está tendo diagnóstico. Toda a família tem, porque ela vai sofrer junto. A gente fala diagnóstico, parece que ele começou a surgir
a ter esses comportamentos a partir do diagnóstico. Não, lógico que não. Desde o nascimento, né? Muitos comportamentos vão se desenvolvendo com o tempo. Tem coisa que não tem no começo e com o tempo vai aparecer. Mas a grande dificuldade da família é essa, ela aprender a lidar com esses comportamentos. Às vezes você vai ter um filho que ele vai estar confrontando bastante, você vai pedir para ele estudar, ele não vai querer estudar, você tem que repetir, você vai querer que ele levanta de manhã para ir para a escola, ele não vai reclamar, não vai querer levantar. Você olha, Elisandro, mas isso aí é próximo de um filho que tem birra. Não é. Não é porque assim, você pode potencializar isso 1000 vezes. Ele é em um nível que supera aí, se fosse uma mera birra, é algo que você consegue contornar, você consegue conversar. Para eles não é. Para eles fazem aquilo porque eles entendem que aquilo lá seria o correto, né? É o comportamento esperado para eles, né? Então a gente sofre por conta disso, sofre junto com ele. Elisandro, você está falando algo aí, e eu não sei se isso é regra, mas toda pessoa que tem autismo, ele tem o TDAH, ou tem pessoas que têm o TDAH e não é autista? Não. Os autistas, como eu comentei, 80% dos autistas têm TDAH, mas tem pessoas que só têm o TDAH e não é autista. Acontece, é normal. E é difícil até o diagnóstico, porque às vezes confunde os comportamentos, né? Daí, assim, precisa ter um profissional capacitado para fazer essa avaliação. Na infância, é o neuropediatra, né? Neurologista pediátrico ou psiquiatra infantil. Durante a fase adulta, é o psiquiatra ou o neurologista. Aonde que surgiu esse primeiro caso? Olha, aqui no Brasil a gente vai ter informações mais recentes aí, remonta da década de 70, mais ou menos aí. Recentemente teve o primeiro autista que foi diagnosticado, que ele faleceu, já era um senhor com 86 anos, salvo engano, faleceu faz pouco tempo. Mas todos os diagnósticos são bem recentes. E a incidência, o número de casos era muito menor. A gente não sabe o porquê. Se é porque da facilidade de diagnóstico que tem hoje, pelo acesso, né, à medicina, ou se é por algum outro fator que a medicina ainda desconhece. Mas na década passada, a cada 100 crianças, uma era autista. Hoje, a gente está na proporção de a cada 36 crianças, uma é autista. Isso quer dizer que, se a gente pegar no Brasil, algo em torno de 6 milhões seriam autistas. Em Cianorte, algo em torno de 2 mil seriam autistas. É isso que eu ia perguntar, né, diante dessa estatística aí. Então, aqui em Cianorte foi diagnosticado que tem esses 2 mil. Essa é uma expectativa, porque no Brasil a gente não tem nenhum dado oficial. Não existem dados oficiais. Este levantamento é feito pela Agência Americana de Saúde. A agência americana, ela tem essa estatística que ela acompanha anualmente, hoje é 36 para 1, e os países acabam utilizando ela como referência, porque os demais países não têm, os outros eu não sei, mas o Brasil não tem nenhuma estatística oficial. Que coisa. A você que vai nos acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou aqui conversando com Elisandro, né? Ele que é o presidente da Associação de Famílias Autistas de Cianorte, aonde que está englobada aqui a nossa Amenorte. Tomara que a Associação de Prefeitos também venha assistir a associação e venha entrar, porque isso é muito bom, ajudar as famílias. Vamos lá, uma pergunta que eu tenho aqui, e eu queria saber, tem nível? Quais são os níveis aí da pessoa que tem autismo? Sim, hoje estava tendo uma revisão, né? Mas hoje são 3 níveis, o nível de suporte 1, 2 ou 3, ou que antigamente eles chamavam de leve, moderado ou severo. Então são esses 3 níveis de suporte. Sim. E o que significa nível de suporte? Quanto maior o nível de suporte, quer dizer que de mais ajuda aquele indivíduo vai precisar para realizar as tarefas da vida diária. Então, um autista nível de suporte 1, ele precisa de menos suporte. Ele consegue realizar as atividades diárias de uma forma mais autônoma, ele consegue fazer as atividades dele, se relacionar, ter uma convivência social de forma mais autônoma. Vai ter algumas limitações, mas não são tantas. E aí, cada nível de suporte vai aumentar. Só que isso não quer dizer que a vida do nível de suporte 1 vai ser mais fácil que o nível de suporte 3. O nível de suporte 3 precisa sim de mais suporte, vai precisar de mais apoio, vai precisar de uma psicóloga, vai precisar de uma psicopedagoga, de tantas profissionais aí que são necessárias, mas mesmo tendo o nível de suporte 1,
aquele suporte dele, às vezes ele tem um problema comportamental, mas aquele comportamento dele é tão severo que vai causar um prejuízo grave para ele. E às vezes ele está enquadrado como nível de suporte 1. Então, assim, a gente não pode falar que o nível de suporte 1 é mais fácil que o nível de suporte 3. Isso não existe. O que existe é uma maior necessidade de suporte, mas assim, a vida dos desses 3 níveis aí tem as suas dificuldades, tem as suas belezas também, como toda pessoa, como eu falei, é uma característica da pessoa. Então, a pessoa tem que se aceitar daquela forma e viver bem. O que a gente precisa fazer é dar o suporte para que essa pessoa consiga ter uma vida autônoma. Essa é a grande meta, né? Muitas dessas crianças às vezes não conseguem, por exemplo, falar, tem uma dificuldade de fala, então você tem que ajudar eles a desenvolver isso aí. Tem uma dificuldade de coordenação motora que vai comprometer a escrita, então você precisa dar um suporte, ensinar a fazer atividades que venham a desenvolver essa coordenação motora grossa, depois a coordenação motora fina. Tem uma dificuldade com ruídos, então às vezes você tem que trabalhar isso aí para que ela consiga conviver em espaços que tenha ruído. Então isso aí são os suportes que essas pessoas precisam, tá? Que bacana, olha, parabéns pelo esse olhar, né, tanto seu como o pessoal da associação. Conte comigo, sempre a gente lutar para dar um olhar especial a essas pessoas que são seres humanos aí incríveis, porque eu conheço pessoas que têm aí autismo e TDAH. Rapaz, eu vou falar um negócio seguinte, são muito inteligentes. Sim. Muito mesmo. O autismo não necessariamente vai afetar a inteligência. Você tem o autista com deficiência intelectual e você tem o autista sem deficiência intelectual. Existe. A deficiência intelectual é uma das comorbidades do autismo, nem todos têm. E os que não têm deficiência intelectual, ele vai aprender como qualquer outra pessoa. Ele vai ter uma dificuldade, às vezes, de se relacionar publicamente, ele vai ter uma dificuldade, às vezes, de comer determinados alimentos, mas a capacidade de aprendizagem dele é perfeitamente possível, sem qualquer tipo de limitação. As pessoas estão nos assistindo, como eu detectar isso num adulto ou numa criança? Assim, primeiro, eu não sou da área da saúde, então assim, eu não tenho uma autoridade para falar, eu estou dando minha opinião como pai, né? Deixar isso claro primeiro. A gente que é pai, a gente nota alguns comportamentos e acaba identificando. Até sábado passado eu estava num estabelecimento aqui da cidade e tinha um rapaz que eu sempre via ele e ele me chamava a atenção. E aí, só que a gente fica com vergonha de perguntar, né? Aí a hora que ele saiu, eu perguntei para uma pessoa assim: você conhece esse rapaz? Eu falei: conheço. Ele é autista? Daí a pessoa falou assim: é. Eu falei assim: não, eu tinha notado já o comportamento dele, alguns comportamentos que ele vinha, e a gente acaba identificando. Já adulto, já, né? Já. A gente acaba identificando. Em criança, como que começa? Primeiro na grande maioria, isso não é regra, mas a grande maioria, atraso de fala na infância. Né? Então, sim. A criança que tem um atraso de fala, não quer dizer que é autista, é um sinal de alerta para o autismo. Tá? É um sinal de alerta. Então, assim, teve atraso de fala, chega ali nos 2, 3 anos, não está falando, não custa nada ir no médico, fazer uma avaliação, né? É o primeiro sinal de alerta. Depois, vem vindo alguns outros comportamentos ao desenvolver, durante o crescimento. Por exemplo, a questão da organização, o apego excessivo a rotinas, aquela criança que quer sempre que as coisas sejam feitas da mesma forma e que, se não for feita, ela vai entrar em crise, ela vai chorar, e assim, é algo bem diferente de uma birra, tá? O meu filho, por exemplo, quando ele era pequeno, eu ia no mercado e sempre que eu ia no mercado, eu carregava ele no carrinho que tinha uma cadeirinha e ia sentado. E um dia eu cheguei lá, não tinha nenhum carrinho com aquela cadeirinha. A hora que ele viu aquilo, ele começou a chorar, ele ficou assim, de uma forma extremamente descontrolada, né? Que aí é um momento de crise, eu tive que ir embora. Eu não consegui fazer a compra, tive que ir embora. Então, na cabeça dele, para ele ir ao mercado, ele tinha que sempre estar naquele carrinho. Tá? Então, uma das características do autismo é esse apego grande a rotinas. Tá? Essa rotina e a organização. Outra questão que depois vai aparecendo com o tempo e já pode ter estereotipias. Estereotipias são movimentos estereotipados. O meu, por exemplo, tem a mania de andar de um lado para o outro. E quando ele faz isso, é quando a gente fala que ele está desregulado sensorialmente. É quando algum dos sentidos dele está sobrecarregado e ele faz isso para se aliviar. Então, o objetivo da estereotipia, na verdade,
é uma válvula de escape. Então, quando você está tratando a estereotipia, você tem que tratar, na verdade, o que está causando ela. E ela é um alerta. Então, você vê a criança andar de um lado para o outro, a criança, o adulto, o movimento de flaps, que ele é ir para frente e para trás, com as mãos, com o corpo, né? Então, todos esses movimentos repetitivos aí são sinais de alerta, né? Sempre lembrando, são sinais de alerta, porque pode ser que não seja nada, né? E nem todo autista tem esses comportamentos, mas assim, provavelmente alguns desses comportamentos eles terão, tá? Isso aí é bem variável. O autismo ele chama espectro justamente por essa amplitude. Ele é muito variável de um caso para o outro. Você tem algumas coisas que vai identificar que é uma linha comum, mas cada um é diferente do outro, tanto que eles falam que autista não existe um igual ao outro. Rapaz, uma das coisas também, para que os nossos telespectadores fiquem atentos, o que eu posso evitar para estressar um autista? Aí assim, você tem que ter uma abordagem, nossa, sempre tem que ser cuidadosa, né? Primeiro, evitar tocar, porque a gente não sabe se ele tem essa tolerância ao toque. Que toque. Alguns vão, o meu gosta de abraçar. Mas então não é regras, não. Não é regra, mas assim, como você não sabe, se você sabe, essa criança é autista, como eu não sei do que ela gosta, evita, porque dependendo da criança, se você chegar e tocar, ele pode entrar em crise. Porque aquele toque para ele é algo que para ele é muito ruim. Uma afronta, né? Tanto que assim, uma das características que tem na infância também é autistas andar na ponta dos pés. Por quê? Eles sentem uma sensibilidade na planta do pé que só de encostar no pé, no chão, a palma do pé vai incomodar. Então, assim, se só o toque do pé no chão já incomoda, imagina uma outra pessoa vir tocar nele. Então, o meu não gosta que toque no pescoço, mas nas outras partes, assim, você vem segurar na mão dele. Ainda se você segurar ele um pouquinho, assim, às vezes às vezes ele foi atravessar na rua ali, eu vi e eu segurei ele para ele não ir atravessar, né, para cuidar dele. E aí ele já incomoda, porque você segura um pouquinho mais forte, ele já incomoda. Ele não gosta do pescoço, mas o tocar é uma das coisas. A outra questão de ruído, né? Sempre procurar, assim, conversar não muito alto, porque vai ter aquele um que vai poder se incomodar, né? Com excesso de ruído. Então, às vezes você tá com uma música alta, tá com um apito, tá com alguma coisa que possa causar um barulho maior ali. Tomar esse cuidado. Do mais, a princípio, assim, é tranquilo, tá? Se ele quiser, às vezes, não ficar junto, não adianta ficar insistindo. Às vezes ele não quer participar de uma atividade, não quer estar ali, tá tudo bem. Deixa até ele no tempo ficar dele. insistindo na irrita. Não, então, imagina para uma criança que para ela não se sente confortável naquilo. Você ficar insistindo, vai só estressar ainda mais, né? Então isso pode colaborar, ajudar. E isso também leva para o adulto, né? Sim. Isso aí é aplicável ao adulto. A gente acaba tendo até uma mania de falar mais de criança, porque o maior número de casos hoje em crianças. Mas não quer dizer que a gente não tenha adultos autistas. Tem muitos adultos sem diagnósticos. Tanto que, assim, depois da evolução dos diagnósticos, você identificando crianças, muitos pais começaram a enxergar comportamentos nos filhos que eles mesmos tinham, procurou ajuda médica e veio o diagnóstico depois de adulto. Então, hoje a gente tem muitos, a gente chama de diagnósticos tardios. São diagnósticos de autistas durante a fase adulta. Não tem aquelas pessoas ainda que têm o preconceito, principalmente dentro da família, falando assim, não, eu não quero que, se meu filho tem autismo, eu não quero expor isso. Tem essa resistência? Tem. A gente vê que pessoas não gostam de falar, né? A gente, assim, igual eu comprei isso como algo para minha vida, eu trouxe e eu quero não só ajudar meu filho, mas de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que eu, mas tem pessoas que não gostam. A gente tem, infelizmente, pais que não admitem o próprio diagnóstico do filho, e isso vai prejudicar, isso aí vai retardar o tratamento, vai retardar às vezes um aprendizado, vai prejudicar inúmeras áreas, né? E muitas vezes, assim, essa criança só vai ter o diagnóstico quando entra na escola, porque a hora que entra na escola o professor vai notar a dificuldade que ele tem de acompanhar a turma, de interagir com a turma, de aprendizado, e aí vai pedir para fazer uma avaliação e vai ter o diagnóstico, mas daí você já perdeu um espaço de tempo muito valioso, né? E a gente, infelizmente, tem pais que não admitem, ou aqueles que admitem, mas não gostam de falar. Ou gostar de falar, eu nem vejo que é prejudicial, né? Cada um tem a sua opinião e tem o seu modo de ser, né? Então isso é normal. O ruim é aquele que não admite, e isso vem causar um prejuízo ao próprio autista. Nossa, vamos lá, gente. Estamos conversando com o Elisandro
Rodrigues, ele que é presidente da Associação das Famílias Autistas aqui da cidade de Cianorte. Lá em Tuneiras do Oeste, o presidente da Câmara Municipal, um grande abraço ao João Paulo Leite, ele reuniu com algumas famílias, né, com os filhos autistas, e quer implantar isso dentro de Tuneiras. Vamos colocar lá que ele pode se juntar a vocês? Pode marcar uma reunião para que vocês possam ir lá conversar com as mães? Com certeza, a gente está à disposição, seja Tuneiras ou qualquer município vizinho que queira que a gente possa colaborar de alguma forma, expondo a nossa experiência, o que a gente tem, o que a gente conhece, pode contar com a gente. Nós estamos aqui para isso. Esse é um do papel da associação, que é disseminar informações e colaborar com a sociedade. Olha que bacana, isso aí fica aberto para todos os municípios, pessoal que acompanha o trabalho do portal Giba Notícias, hoje falando desse trabalho importante dessa associação, né, de cuidar do nosso povo aí, autistas, e também o pessoal do TDAH, que tem TDAH. Tem esse olhar, né, pro pessoal que tem TDAH, né? Sim. A nossa associação hoje, a gente criou a associação, foi primordialmente pro autismo, mas essa é uma alteração do estatuto que nós até queremos fazer para incorporar o TDAH, para que pessoas que não têm o autismo, mas só o TDAH, possam fazer parte dela também, né? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem 3 formas, né? A pessoa que pode ter só déficit de atenção, só hiperatividade, ou a forma combinada, déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que eu enquadro nessas coisas aí. O déficit de atenção é assim, às vezes todo mundo pode ter um pouco de déficit de atenção, mas o TDAH é aquele que causa o prejuízo, né? Então a gente sempre toma cuidado com essa situação. Tudo aquilo que vem causar um prejuízo à sua vida, aí sim. Às vezes você é esquecido, quer dizer que você tem o TDAH? Não, às vezes você vai lá, coloca a chave no lugar e esquece. Eu já tive parente que às vezes foi para a igreja de carro e voltou a pé. Foi esquecido, aquele dia esqueceu o carro. Eu esqueço para quem eu tô devendo, é normal? Aí já não deixa de ser TDAH não, viu? Aí é pilantragem já, né? E o TDAH é diferente. O déficit de atenção do TDAH, ele causa prejuízo. Então, ele vai causar prejuízo no aprendizado. Então, vai ser aquela pessoa que na escola vai ficar sempre para trás, vai repetir às vezes de ano, vai ter dificuldade em acompanhar. Então ele causa severos prejuízos porque é algo bem mais intenso, né? Igual a hiperatividade. Hiperatividade não é só aquela pessoa simplesmente ser uma pessoa mais agitada. Fala que aquilo ali é ligado no 220, mas não é só isso. É aquele que é agitado, que ele não consegue se controlar. Às vezes é aquele indivíduo que está na escola e que fica andando para um lado para o outro. Fica andando e não consegue parar, ele não consegue sentar e ficar parado. Então, assim, é diferente você falar que você é agitado e você ter a capacidade, ter a condição de ir na escola, sentar e ficar durante a aula inteira sentado ouvindo. Agora, quem tem TDAH às vezes não consegue. O que é hiperativo, ele não vai conseguir ficar parado. Isso aí vai causar prejuízo para ele, né? Não só do aprendizado. Os amiguinhos estão vendo ele fazer isso. E daqui a pouco os amiguinhos vão começar a tirar sarro. E aí é a porta pro bullying, né? Ele começa a sofrer bullying. Verdade, e do bullying para ter uma depressão, para ter uma ansiedade, é fácil. Isso é muito verdade. Elisandro, o que é para você estar à frente dessa associação? Olha, a associação é um motivo de muito orgulho para mim. A gente tem algumas dificuldades iniciais, como qualquer associação, né? A gente inicia sem patrimônio algum, então é algo que a gente vai adquirir ao longo do tempo, mas assim, tá à frente para mim é de muito orgulho fazer parte desse início da associação. Daqui a alguns anos, quando a gente entregar a associação, a gente espera que quem for assumir venha trazer mais e mais frutos para a gente estar conseguindo efetivamente prestar serviços para a população de Cianorte. Hoje a gente não tem patrimônio que eu possa, por exemplo, prestar um atendimento terapêutico. É o nosso sonho que a gente tenha um dia um espaço próprio para que a gente possa prestar algumas terapias, sim. Hoje a gente não tem condição. Então, assim, a gente, como está no início, nós vamos fazer aquilo que nós conseguimos, geralmente com custo zero ou custo baixíssimo. Então, são ações de conscientização. A gente está aqui hoje no seu programa discutindo um pouco sobre autismo, levando a uma infinidade de pessoas que te assistem. Isso aqui é uma forma de a gente conscientizar, é uma forma de trabalho. Então a gente está trabalhando dessa forma hoje. A gente quer, mas nosso sonho é crescer. Crescer, de prestar serviço, seja na área de saúde, área de educação, assistência social. Muitas vezes essas crianças estão dentro de casa,
se estressando, vendo TV o dia inteiro, porque às vezes acaba sendo uma válvula de escape. Se ele ficar assistindo a TV, ele vai ficar quietinho. Então a família uma hora cansa, ela está cansada e acaba deixando ele ficar um pouquinho mais numa TV, né? Para também descansar um pouco. E às vezes a gente quer, o nosso sonho é proporcionar um tempo para que essas crianças tenham atividade. Fazer um desenho, fazer uma arte, fazer uma pintura. Então, logo, logo a gente espera que tenhamos a possibilidade de fazer isso e crescer. Estamos no etapa inicial, mas assim, já é muito orgulho o pouco que a gente conquistou até aqui. Uma das coisas que eu quero deixar registrado que, como imprensa, pode contar sempre comigo. Quero fazer parte dessa associação na área da imprensa, na hora de a gente quebrar a barreira através da comunicação. Outra questão, dentro dessa associação, eu vi aquele dia que tem, né, além dos pais, tem médico, tem advogado como você, tem mais pessoas assim que na parte de profissionalismo que estão ali para ajudar? Tem de várias áreas, né? A associação, ela não precisa necessariamente ser um familiar de autista. Então, para se associar, ela pode ter alguma área, atuar em alguma área em favor do autismo. Então, pode ser um terapeuta, pode ser um professor, pode ser um médico. Então, profissionais da área da saúde, da educação, eles podem se associar. A diferença é que o benefício vai ser em prol dos autistas. A gente atua, mas para se associar a nós, somar força conosco e nos ajudar, pode ser qualquer pessoa que tenha alguma ligação com o autismo. Então ali a gente tem várias pessoas profissionais que, mesmo às vezes não tendo um familiar, tá ali junto. E o autismo também não escolhe casa, né? Tem médicos, tem advogados, tem engenheiros que têm filhos autistas e que estão ali. Exatamente. Olha, deixa eu perguntar para ti também, as pessoas que queiram participar dessa associação, tem algum custo? Não, a gente não tem custo nenhum, até porque como a gente não tem uma estrutura própria, eu não tenho um custo mensal. Hoje a gente tem uma sede administrativa, que é um escritório, uma salinha, então a gente acaba não tendo um custo lá. Então, para se associar não tem custo e nem para se manter associado tem contribuição obrigatória. Tudo aquilo que a gente faz, as ações que nós fazemos são através de doações particulares, né? Então, são pessoas que doam para a gente desenvolver a ação, não tem custo nenhum. A necessidade na área da saúde? Olha, a área da saúde é uma das principais necessidades. Como o autista ele afeta várias áreas aí do desenvolvimento, são muitos profissionais que são necessários. Então, precisa de terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, acho que a terapia ocupacional acredito que eu já falei, mas enfim, são 6, 7 áreas aí, fisioterapia, nutrição, que precisa de atendimento. Então, é muito. E assim, diferente de uma pessoa, por exemplo, você vai lá, você fica doente. Você vai fazer uma consulta médica, às vezes você vai fazer um tratamento medicamentoso, passou 15 dias você está bem. O autismo não é assim. Então, o meu filho, por exemplo, ele faz fonoaudiologia desde os 2 anos de idade. Ele está com 10 anos hoje, então faz 8 anos. Então, assim, essas pessoas demora muito para ter alta e muitos talvez nem alta vai ter. E isso o que acontece? Faz com que a fila não rode. Né? Então, às vezes você tem pessoas que estão na fila, mas essa fila não vai andar se você não aumentar a sua capacidade de atendimento. Porque se você esperar as pessoas que estão lá ter alta, pode demorar muito. Né? Então, a grande dificuldade nossa é essa. A gente precisa ampliar, né, a capacidade de atendimento para conseguir absorver. Tem algumas terapias aqui em Cianorte que vai conseguir atendimento imediato, que às vezes são áreas que têm uma maior oferta de profissionais, mas tem profissionais que faltam. Terapia ocupacional é uma área que é bem complicada, falta profissionais, né? E aí sim, vai ser normal você ver fila de pessoas aguardando a terapia ocupacional. A terapia ocupacional vai ensinar justamente a criança a desenvolver essas atividades do dia a dia. Às vezes ela ensinar ali o que é necessário para ajudar os pais a lavar uma louça, arrumar uma cama. Ela tem que ter essas habilidades e muitas vezes elas não têm essas habilidades. Ela precisa aprender isso.
E todas essas terapias são fundamentais. E principalmente no começo, a carga horária dessas terapias são muito altas, né? Então, para você conseguir, para um serviço público, conseguir prestar isso, é difícil. Tem que ter uma estrutura boa. Por isso, uma das grandes lutas nossas é que a gente tenha um espaço próprio. Hoje tem um espaço locado, mas a expectativa que o município construa um espaço próprio para que ele consiga atender todo mundo. Sim. Né? Precisa de bastante profissional, precisa de bastante horas de atividade e praticamente todas as crianças, principalmente crianças, precisam de terapia. Quando vai ficando adulto, algumas terapias ele não precisa mais, mas às vezes uma psicologia ele vai precisar, porque às vezes tem um transtorno de ansiedade ali associado, vai precisar de uma psicologia, vai precisar de algumas outras situações, que ele vai ter que um acompanhamento, mas vai diminuindo a frequência, mas principalmente durante a infância, precisa bastante. Estamos conversando aqui na Sala VIP, agradecendo a sua audiência. Estamos falando com o Elisandro, que é o presidente da Associação das Famílias Autistas aqui de Cianorte. E algo interessante, gente, que todos podem ajudar, sem sombra de dúvida, né? Então a gente tem que ficar ligado. Mais uma vez eu chamo a atenção, né, dos prefeitos da Amenorte, que possa também dar um olhar especial e quem sabe através da associação vem uma sede, né, vem um espaço para estar atendendo, né, as nossas pessoas. Uma das coisas também é a necessidade na área da educação. A área da educação é uma outra área primordial. Hoje o Brasil ele tem a educação que ele chama de educação inclusiva. Então os autistas eles não têm uma escola separada para eles, eles ficam dentro das escolas regulares, essas escolas que a gente tem aqui na cidade. E aí quando identifica a necessidade eles têm um professor de apoio, né? Só que aí a gente tem a mesma deficiência, há um déficit no quadro de professores de apoio. Então eu tenho mais pessoas que precisam desses professores e uma menor oferta desses professores. E acaba isso aí às vezes prejudicando o próprio ensino inclusivo. Você coloca uma criança autista dentro de uma sala e ela não consegue acompanhar essa sala, o ensino não está sendo inclusivo. Você simplesmente está colocando uma pessoa dentro de uma sala sem efetivamente incluir ela, né? Ela precisa ter esse acompanhamento. E o que é essa professora de apoio? A gente chama de PAE, Professora de Apoio Educacional Especializado. Além da professora regente, que ela fica na sala ensinando todos os alunos, os autistas que têm indicação, tem que ter uma indicação médica, depois é feita uma avaliação pelo município no âmbito escolar e identificou essa necessidade. Esse aluno, para ter o aprendizado, ele precisa de um mediador, precisa ter uma pessoa ali do lado dele, auxiliando ele. Então, quem é identificado essa necessidade, tem esse professor vai ficar do lado, mediando o processo de ensino e aprendizagem. Tá? E ele é fundamental. O meu filho mesmo esse ano, por conta dessa dificuldade de quadro, ele está compartilhando essa professora. Então, essa professora ela fica com duas crianças em salas diferentes. Então, até um período da aula ali, ela fica com o meu filho, o outro período fica com a outra criança. E no período que fica sem ela, ele acaba tendo maior dificuldade, né? Porque ele precisa dessa mediação. Além do autismo, ele tem o TDAH, para ter uma ideia, às vezes ele olha para o quadro para copiar, a hora que ele volta para o caderno, ele escreve, volta para o quadro, ele se perde, ele não sabe onde ele parou. Aí a professora segue, todo mundo já copiou, apaga e ele fica para trás. Né? Então, assim, o déficit de atenção acaba prejudicando ele nisso aí. Então, assim, quando ele tá com essa profissional auxilia ele. Vai lá, você estava ali. Então, assim, por mais que seja simples, isso aí compromete gravemente o aprendizado dele. Porque aí vai passar, ele vai ficar sem o conteúdo vai seguir, ele vai ficar perdido. Né? E aí a criança às vezes se perde, às vezes se irrita, se frustra. O meu filho tem dificuldade em lidar com frustração, é das características que vem aí atreladas ao autismo. Isso aí vai prejudicar o aprendizado dele. Então, assim, essa profissional é extremamente importante, mas não só ela. Você precisa preparar o ambiente. Você vê escolas que são extremamente receptivas, que o ambiente é diferente, que as pessoas acolhem de uma forma diferente. Isso vai de um trabalho que os professores desenvolvem, que a coordenação desenvolve no ambiente escolar. Esse é um trabalho que tem que ser um trabalho mais amplo, não só dentro da sala. Você precisa receber. Graças a Deus, hoje, assim, por mais às vezes que meu filho fique sozinho ali, sem a PAE durante o período, a sala dele é extremamente acolhedora, ele está extremamente adaptado à sala dele. Então, isso aí favorece, né? Agora, se ele não tivesse adaptado, já seria algo
mais prejudicial, porque às vezes ele não queria ficar dentro da sala, ele ia se irritar, ele ia querer sair, ele não ia dificultar tudo. Então, assim, preparar o ambiente, preparar as pessoas para que as pessoas saibam identificar que aquilo ali, ele não faz aquilo porque ele quer, que ele não tem aquele comportamento porque ele quer, é a forma dele ser, e aceitar isso aí, você precisa ensinar, né? As crianças não têm preconceito, né? Quando você pega uma criança, a criança não tem preconceito. Se você ensinar ela que aquilo é normal, ela vai aceitar. Com certeza. Né? E às vezes, assim, aquele tirar sarro é ruim, a gente sabe, né? Como sofre, né? Essa questão do bullying. Na nossa época não existia bullying, pelo menos não com esse nome. Né? E as crianças sofriam demais bullying. Sempre tinha aquela criança da sala que sofria, né? Aí você imagina pegar um autista que tem todo essa dificuldade, às vezes, de compreensão de algumas coisas, sofrendo bullying dentro de uma sala de aula. Você precisa preparar esse ambiente, né? Olha, deixa eu falar um negócio para ti sobre os direitos, né, que saiu. Eu acho que no Brasil tem uma lei 12.000... A 12764. Os direitos dos autistas. Essa lei é a Lei Berenice Piana. Inclusive, a Berenice Piana estará aqui no Paraná no dia 1º de abril, recebendo uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ela é uma grande lutadora, foi uma das mães que fez parte desse movimento logo no início e que conquistou essa lei, da qual ela é coautora, e essa lei que trouxe os benefícios que hoje nós temos e que, infelizmente, muitos deles nós estamos perdendo. Essa lei, ela equiparou o autismo legalmente à deficiência. O autismo não é uma deficiência, mas legalmente ele é equiparado à pessoa com deficiência para fins de direito. A partir deste momento, todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o autista passou a ter direito também, né? Então, essa lei foi muito importante, foi um marco que foi um divisor de águas, né? Até então, o autista não tinha direito nenhum, né? Você tinha ali várias dificuldades e não tinha nenhum direito. A partir daí, ele começou a ter direito, por exemplo, BPC, Benefício de Prestação Continuada. Tem o critério da renda, que é um critério bem complicado de conseguir, mas enfim, é um direito que o autista pode ter, sim. Não são todos, como eu falei, vai depender da renda. Isenção na compra de carro novo, que antes não tinha, aí a partir daí passou a ter direito à isenção de impostos IPI, ICMS na aquisição do carro novo. Isenção de IPVA, o autista ele tem direito à isenção de IPVA, inclusive quem tem a isenção e pagou o IPVA dos anos anteriores tem direito à restituição desde a data de nascimento aí da pessoa, limitada aí ao prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional das ações contra os entes públicos. Então, ele pode conseguir tanto a isenção para não pagar daqui para frente de um veículo, né, por pessoa, como ter a restituição. E quando é menor, o veículo pode estar no nome do representante legal, né, que é feito o transporte do autista através dele, então tem o direito. Tem direito a credencial de estacionamento preferencial, né? A credencial para quem é pai, no meu caso, eu só posso utilizar quando eu estou no transporte, né, do meu filho, do autista. Se não tiver com ele, eu não posso, mas tem a credencial. O autista ele tem direito a atendimento não só preferencial, mas prioritário em qualquer tipo de serviço público ou privado. Então, se você vai numa UPA, na UBS, né, na fila de supermercado, né, ele tem atendimento, tem preferência aí do atendimento prioritário. As meias entradas, né, tem a lei de meia entrada, ele tem direito também. Então, você vai em inúmeros locais aí, principalmente eventos culturais, artísticos, tem direito à meia entrada. A questão do voo, né, a passagem aérea, tem direito, se precisar de acompanhante, tem direito a um acompanhante que não vai pagar ou ter até 80% de desconto dessa passagem. Autistas aí de baixa renda têm direito ao passe livre intermunicipal, interestadual, dentro do estado, né? E também entre um estado e outro. Então, assim, são vários direitos desses que a gente foi conquistando ao longo do tempo, né? Você acha que ainda o governo federal não acordou, né, para dar um olhar especial sobre isso? Assim, a gente teve algumas dificuldades, por exemplo, nos últimos tempos. Talvez, eu não sei se isso é um direcionamento do governo, mas assim, tem muitas decisões que vêm do próprio Congresso, né? Então, às vezes, não parte do governo, né? Mas, por exemplo, na reforma tributária, os autistas nível de suporte 1
perdeu o direito à isenção de impostos na aquisição Andar de carro para trás, novo, gente, andar para trás. Então, hoje, se você pegar... É que a reforma tributária ainda não entrou em vigência. A lei foi publicada, mas ela vai começar um pouco mais para frente. Mas aí o autista nível de suporte 1 não tem direito. O nível de suporte 2 e 3 tem, mas o nível de suporte 1 não tem. Só que assim, cada direito que você perde, você abre margem para que outras pessoas copiem um mau exemplo. Às vezes é tão difícil você copiar um bom exemplo, mas copiar o mal, você acha um monte. Verdade. Né? E aí você dá margem para que os estados comecem a modificar as leis estaduais para retirar a isenção de IPVA. Isso a gente tem no estado de São Paulo, que já teve algo desse tipo. Professoras de apoio, você já vê que começa a flexibilizar mais. Não, a professora de apoio, mesmo que o aluno precise de uma professora individual, você pode compartilhar em 3, 4, 5, 6 alunos. Isso aí vai prejudicar, que às vezes essa professora não vai dar conta de atender, porque isso aí você tem que ver a necessidade. Às vezes você tem um aluno que exige muito a atenção e ela não vai dar conta. Né? Então isso aí tem que ser avaliado caso a caso. E aí você vê que estados já começam a flexibilizar isso aí. Né? E esses comportamentos ruins acabam sendo copiados. Por quê? É custo. Né? Às vezes o que o município e o estado vê é o custo. Uma professora que fica com um aluno pode ficar como regente numa sala de 30. Né? Então ele vê isso aí. O mesmo salário que ele paga para a professora que está com um único aluno, ele vai pagar para uma que vai ficar com 30. Então ele acaba colocando isso aí na balança e fala assim, não, então vamos aumentar o número de pessoas que vai ficar com esse professor. E que qualidade que vai trazer isso? Nunca. Vai comprometer na qualidade. Né? Você tem atendimento no SUS que a tabela do SUS é baixíssima. Ela não é... A gente até teve uma discussão aí, eu não acompanhei muito, mas da Fundospar, que eles discutiam que faltava essa revisão da tabela do SUS, não acompanhei. Não, é vergonhoso. Mas uma da discussão foi essa. Sim. Enfim, não sei se esse foi o problema, mas uma coisa é fato, a tabela do SUS está defasada, ela Sim. precisa atualizar. E aqui o que acontece? Como o valor é muito baixo, os atendimentos são de meia hora. Agora, você imagina uma criança que às vezes vai ter dificuldade para entrar. O meu, quando entra numa terapia, ele entra sempre bravo, irritado. Então você leva uns 10 minutinhos para conquistar ele e ele começar a participar. Ele sai dando risada de toda a terapia, mas você vai perder 10 minutos com ele. Imagina você tem uma sessão de fonoaudiologia de 30 minutos. Se você perdeu 10, você vai fazer em 20 minutos o quê? Verdade. Não tem muito. Então, aí você imagina com 20 alunos junto. Ainda assim, a fonoaudiologia geralmente o grupo é pequenininho. Aqui em Cianorte, por exemplo, tem até 3. Tem individual e alguns até 3, mas se for mais, não teria condições, né? Mas assim, esse olhar que a gente precisa, né? O BPC, a gente quase perdeu o BPC, né? Saiu a lei de reforma, né? De alguns benefícios, e no final do ano passado, no projeto inicial, o BPC seria excluído dos autistas, né? Nível de suporte 1 também. Aí no final, nesse aí, o presidente ele vetou, né? Essa parte do texto e manteve o BPC, mas foi posto em risco. Não sei a partir de quem que veio isso aí, né? Mas que se manifestaram, senão ia cortar mesmo. E aí acabou acontecendo isso. Aí teve, graças a Deus, o presidente ouviu, né, o clamor social e vetou, né? Foi feito o veto. Mas esse gancho que você falou da tabela SUS é vergonhoso, porque imagina aqui, né? Um paciente entra, aqui a consulta é R$70 e o paciente acaba custando, né, ali para fazer o tratamento R$200. E, gente, quem que paga esse 130 conto? Quem que passa? Então é difícil. Eu falo assim, nós temos que ir para frente, igual você falou, né? Diante desses cortes, o povo vai pegando, o Estado vai pegando, daqui a pouco o município também. Se a federação cortou, então o Estado pode cortar. Se o Estado cortou, o município também. Eu acho que é andar para trás. A gente tem que ir para frente, sempre trazer qualidade de vida. Como é que você vê a política pública municipal, né? Os prefeitos, vereadores, nessa associação de vocês? Está tendo um olhar especial, está ajudando? Olha, a Câmara de Vereadores, principalmente não, desde a legislatura anterior, ela acolhe muito bem a causa. Então, assim, eu não posso falar de gestões anteriores, porque antes eu não estava participando ativamente, mas desde que eu acompanho, que vem aí desde a legislatura anterior, na Câmara dos Vereadores a gente tem uma receptividade muito grande. Sempre estão dispostos a nos ouvir. Projetos que são pautados aí em prol do autismo sempre são aprovados. Então a gente tem um acompanhamento muito grande, né, da parte legislativa. O que a gente precisa, assim,
como eu falei, às vezes precisa fazer um centro, mas aí depende de vir verbas para construir esse centro, e isso aí que a gente precisa, às vezes, ter um apoio maior para a gente conseguir um centro como esse, né? Uma outra situação, por exemplo, autista que precisa tomar canabidiol. O Rodrigo enfermeiro, ele apresentou a indicação para que fosse criada a lei municipal para fornecimento pelo município, porque hoje não é fornecido. E a gente precisa de uma mobilização para que se faça essa lei. Passou essa lei? Foi aprovada? Não foi feita a lei, né? Ele fez a indicação para o município, para que o o executivo faça. Isso, para que o executivo fosse uma lei de iniciativa do executivo. Por enquanto não foi feita. E hoje, os autistas que precisam de uso do canabidiol não têm acesso a esse... um fármaco, né? Não tem acesso a ele. A gente precisaria de ter uma lei municipal para regulamentar essa situação. Então, sim, a gente precisa do apoio, né, tanto do legislativo quanto do executivo, para que ande esse tipo de demanda. Eu tenho certeza, diante do exposto aqui, um grande abraço ao nosso prefeito Marco Franzato, que vai olhar, né, vai ter um olhar especial aí sobre os autistas. Prefeito, né, eu peço esse olhar e também o apoio sempre, não só da comunidade, mas da Câmara de Vereadores. Grande abraço ao nosso presidente, né, Hugo, um abraço para vocês, a todos os vereadores, e eu espero aí esse olhar diferenciado dos vereadores e também do nosso prefeito Marco Franzato e também do vice Ângelo Manfrinato. Um grande abraço a vocês. Eu tenho certeza que eu vejo o olhar, né, desse pessoal na área da saúde na defesa. Então eu peço esse olhar aí para os nossos autistas aqui da cidade de Cianorte e atender também a nossa região. Vamos falar, vem aí o dia D, né? Vai ter uma passeata, né? O porquê que foi feito esse dia, explica um pouco pra gente. O dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, é uma data definida pela ONU. Não aconteceu nenhum evento especial, foi uma data escolhida para se fazer os eventos de conscientização. Posteriormente, aqui no Brasil, foi criada a lei e tornou também esse como Dia Nacional. Então, ele é tanto o Dia Mundial quanto o Dia Nacional de Conscientização do Autismo, dia 2 de abril. Daí vem o Abril Azul. O Abril Azul é uma referência ao maior número de diagnósticos nos meninos, por isso a cor azul, né? Tem umas críticas, porque você acaba, às vezes, desconsiderando o diagnóstico em meninas, acaba deixando um pouquinho de lado, então tem uma crítica em relação a essa cor, mas é o que ficou conhecido, né? Então, o Abril Azul é isso. Todo abril é um mês dedicado às ações de conscientização do autismo, tá? A data é dia 2 de abril, mas aí comemora-se o mês inteiro. Em Cianorte tem uma lei municipal que define a semana de conscientização do autismo, que é a primeira semana, né, de abril? Do dia 2 de abril. E o mês Abril Azul também ela define também algumas ações que são realizadas. A gente iniciou em 2020 fazendo alguns movimentos pedindo para que os órgãos públicos iluminassem os prédios de azul, para fazer a referência e lembrar dessa causa. E há 4 anos nós começamos a fazer a passeata, né? Esse ano é o 4º. E a passeata tinha a intenção de chamar a atenção da população para a causa. É um dia da gente tirar essas famílias de autistas de dentro de casa. Muitos deles não saem, né? Porque às vezes você vai chegar no estabelecimento, o filho ele não vai parar, ele vai ficar correndo para lá e para cá, e as pessoas vão te olhar de uma forma discriminatória, você vai se sentir constrangido. Então, às vezes, muitas famílias preferem ficar em casa do que sair. Tem que quebrar esse tabu. Isso tem que ser, isso aí só no dia a dia, né? Só para a gente conversando e tendo momentos como esse para que as pessoas compreendam. A gente sofre, às vezes, discriminação. Se eu fazer o uso da fila preferencial, porque o meu filho tem direito, a pessoa vai ficar olhando para mim porque eu sou uma pessoa jovem, que não aparento ter nenhuma deficiência física, muito embora meu filho, às vezes, vai estar irritado por conta do movimento do mercado, do barulho. Então, as pessoas olham a gente de forma discriminatória, olham a gente de forma discriminatória. Quando você para no estacionamento preferencial e eles olham e vê que você não saiu com alguma deficiência física, então as pessoas olham também você de forma discriminatória. Então, tudo isso precisa ter trabalhado. E aí a gente criou essa passeata para trazer esses pais, para que eles mostrarem que eles existem, que eles são pessoas cidadãos de direito, e que
merecem ser ouvidos, merecem ser atendidos, para mostrar essa população que muitas vezes, infelizmente, está escondida dentro de seus lares, né? Às vezes, quando tem uma reunião, nossas reuniões mesmo, às vezes vai um, o outro fica em casa com as crianças, porque não tem condições. Às vezes levar a criança vai ser difícil, às vezes você até consegue levar, mas se você quebrar a rotina dele dormir, no outro dia ele vai acordar estressado, vai ter problema. Então, assim, às vezes um fica e o outro vai fazer aí uma atividade social. Então é o dia da gente tirar essas pessoas e trazer eles para a rua. E não só isso, além de chamar a atenção, ao longo do tempo que a gente começou a fazer, agregar mais. Já que eu estou conseguindo tirar essas pessoas de dentro de casa nesse dia, o que é tão difícil a gente conseguir, por que não prestar um serviço para elas, dar um atendimento, dar um pouquinho de solidariedade a essas famílias. Então a gente começou a prestar serviços como fazer recreação com as crianças, como a grande maioria é criança, então fazer recreação com essas crianças, prestar atividades, e foi crescendo. E assim, graças a Deus, esse ano a gente teve um engajamento muito grande de parceiros, né? É totalmente sem custo, todo mundo é voluntário, todos que estão com nós são voluntários. Então hoje a gente tem algo em torno aí de umas 10 ou entre 10 e 15 parceiros que estarão realizando atividades nesse dia. Então logo após a atividade, a passeata, no final da passeata, vai ter uma série de atividades ali. Vai ter pintura de rosto, pessoal fazendo desenho, tem um tapete sensorial para as crianças passarem ali, sentir, cada uma textura diferente, e até para que outras pessoas conheçam, ver como que a criança se sente pisando naqueles, naqueles locais. A gente vai ter também brinquedos, cama elástica, vai ter distribuição gratuita de pipoca, algodão doce, cachorro-quente, sorvete, chips. Então, assim, várias coisas que a gente vai trazer essas famílias para estar proporcionando, assim, pelo menos um dia ali, que ela possa estar confraternizando com os demais, né? É lógico que, assim, é um dia de luta. Você fala assim, mas vocês estão confraternizando, vocês estão contentes? Eu falei assim, não, mas é um momento que a gente tem para dar um pouquinho, sabe, de alegria para essas pessoas, para nós, né, que a gente está ali no dia a dia sofrendo tanto, lutando tanto, e às vezes a gente não tem um tempinho para descansar um pouco, né, para brincar um pouco. E aonde que vai ser essa concentração? A passeata ela vai ser no dia 5 de abril, tá? Ela vai iniciar às 8h30 com concentração em frente à Prefeitura Municipal de Cianorte. Ali a praça. Como é que é o nome daquela praça mesmo? Aquela é a Praça da República. Praça da República. Praça da República. A gente vai concentrar ali. Dali nós sairemos em passeata, pega a Avenida Distrito Federal, vai acessar essa avenida aqui onde está o estúdio aqui, que é a Avenida Goiás. Isso. Vai até o balão aqui, eu esqueci o nome desse balão que tem aqui. Na praça. Da praça. Vai virar ele, pega a Souza Nave em direção ao Santuário Eucarístico. A gente vai até o Santuário Eucarístico Diocesano. Ali, nós vamos fechar a Avenida Souza Naves, que é a que faz o balão do Santuário Eucarístico, que fica entre o santuário e o parquinho. Nós vamos fechar aquele trecho ali, fecha lá na Teobaldo Blume, né? Para que sejam feitas as atividades ali, porque ali tem uma maior área de sombra, né? O ano passado nós fizemos aqui na Praça da Prefeitura, embora o espaço seja muito bom, como a arborização ainda está pequena, neste horário que a gente faz, dá muito sol. E aí os brinquedos acabaram ficando quentes e aí as crianças não aproveitaram tanto. Então, para a gente ter um aproveitamento maior, a gente acabou optando esse ano de fazer lá. Tá. Então, só a concentração será em frente à Prefeitura, a saída de lá, mas a parada é em frente ao Santuário Eucarístico Diocesano. A paróquia aqui, Nossa Senhora de Fátima. Esse evento, dia 5 de abril. Dia 5 de abril. Vai dar que dia? No sábado. No primeiro sábado do mês. Então, gente, todos estão convidados. Todos estão convidados. A gente faz um convite especial aqui aos familiares de autistas, as pessoas que tenham autistas em suas famílias, mas a gente convida para que todos venham conhecer, venham conversar com a família, venham conhecer um pouquinho o dia a dia dela, porque assim, você conhecendo a família, ninguém melhor para conscientizar do que a família. Sim, aquela pessoa certeza. que vivencia no dia a dia. Então, vem aqui, fica ali meia horinha, conversa com a família dessa, dá um apoio, preste a sua solidariedade, esteja ali. Beleza. Vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos entregar um meme aqui, né, do portal Giba Notícias. Ele vai levar para casa uma caneca do portal. E olha,
Elisandro, eu quero agradecer a sua participação. A última pergunta é para que você possa deixar endereço de e-mail, telefone, para as pessoas, se tiver alguma dúvida, entrar em contato contigo. Giba, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Para a gente um momento, um espaço valioso. Como eu já comentei, você fez a cobertura desde a nossa fundação, então a gente tem você aí como uma pessoa muito especial, tá? Então isso é algo muito gratificante estar aqui. A gente pode ser contatado através das redes sociais. Nós temos o Instagram, fac.autismo. Lá tem o formulário, se quiser se inscrever, tem o link do formulário para se associar, na verdade. Lá no Instagram também, pode chamar lá no direct do Instagram, quem quiser participar do nosso grupo de pais. Às vezes você, eu não quero me associar, mas eu quero participar do grupo de familiares de autistas pra gente estar trocando experiência. Não tem problema nenhum, chama lá, a gente vai adicionar. Então o nosso principal canal de comunicação hoje é o Instagram. Nós temos o Facebook também, que é o fac.autismo. Temos um grupo desse grupo de WhatsApp, mas assim, a linha inicial a gente utiliza pelo Instagram. Então quem quiser entrar em contato conosco, precisar de um suporte, alguma dúvida que a gente puder colaborar, é só chamar nós lá no fac.autismo. Então a gente pede para seguir, nos acompanhar. A gente está sempre postando informações, notícias aí voltadas ao autismo na região de Cianorte. A você que nos acompanhou aqui no portal Giba Notícias, o programa Sala VIP. Hoje eu conversei com Elisandro, o presidente da Associação das Famílias Autistas de Cianorte, trazendo alguns esclarecimentos. Qualquer dúvida, essa é a mensagem que ele passa aí para vocês. O contato também, o site, o e-mail. Fique à vontade, tá bom, gente? E uma das coisas, tá bom? Quebre esse tabu, tá bom? Se você tem alguma pessoa na sua casa autista, vem somar junto com a gente. Eu quero falar, o Elisandro, que a gente vai colocar na agenda para dia 5 estar lá fazendo a cobertura a custo zero, pode ter certeza, e conte com a gente, conte com o portal para divulgar. Tem alguma novidade? Giba, eu precisava divulgar essa ação, pode contar sempre com a gente. Olha, Elisandro, receba esse presente do portal Giba Notícias e obrigado. Quando a gente lançou o convite, rapidamente você nos atendeu. Nós queremos sempre ser o porta-voz de vocês para levar o conhecimento sobre o autismo e quebrar esse tabu, tá bom? Conte sempre com a gente. Sim, agradeço. Muito obrigado pelo presente. Obrigado pela abertura do seu programa. Obrigado também por já estar se dispondo a acompanhar a gente no dia 5 de abril. Vai ser um dia que é uma data muito especial para nós e esperamos que vocês gostem também do evento, e esse evento é para todos. Vou comer muita pipoca, tá? Eu gosto de comer. Tá do gordinho, gosta de comer uma pipoca. Gente, a você que nos assistiu um pocão, valeu de montão. Como foi bom saber que vocês estavam do outro lado acompanhando o programa Sala VIP. Hoje um assunto muito importante, falando sobre autismo. O João, né, o presidente da Câmara Municipal, a gente vai passar o contato aqui, né, do Elisandro para conversar com você, e também os demais prefeitos que querem levar uma palestra na sua cidade, porque tem muitas pessoas, as mães, os pais, não podem vir até a Cianorte, mas essa associação, né, vai até a sua cidade, pode ter certeza disso, beleza? E eu encerro dizendo: mude o mundo, mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Tchau, tchau, um grande abraço a todos que acompanharam o programa Sala VIP.